Evangelho de Lucas, capítulo 5 e versículo 4, diz a palavra de Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Até aqui. Conta-se que Verinha, de 5 anos, já deitada para dormir, ela indagou a sua mãe e perguntou: Mãe, com o que nós vemos? Com os olhos ou com a luz? A sua mãe lhe respondeu: Com os olhos, minha filha. E a menina, na sua inocência, respondeu: Então por que quando a senhora apaga a luz, eu não vejo nada? Parece uma questão muito simples, mas para aquela menina era algo importante de se entender. Porque talvez, na sua simplicidade, aquela menina tivesse uma compreensão muito mais ampla do que nós temos, do conceito do que é luz, do que é escuridão, do que é cegueira e do que é a possibilidade de enxergar. Geralmente o ser humano ele não tem total ciência da sua condição enquanto ser, especialmente enquanto ser espiritual. Nós sabemos que todos nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo. E um dia nós desencarnaremos e assumiremos de fato, única e exclusivamente, a nossa postura espiritual. E enquanto seres espirituais que habitam em carne, muitas vezes não temos a sensibilidade de discernir, de fato, em que situação nós estamos. O texto que lemos mostra que Jesus havia principiado o seu ministério. E em principiando o seu ministério, Jesus estava chamando alguns discípulos para poderem ser os seus discípulos, para poderem aprender com ele. E posteriormente, alguns desses discípulos se tornariam seus apóstolos. E a Bíblia Sagrada diz que os discípulos passaram a noite inteira pescando, mas não pegaram absolutamente nada. E quando eles chegam na praia, já cansados de uma noite de pescaria, quem pesca sabe que é estressante, é cansativo passar uma noite na pescaria, ao relento, passando frio, correndo perigos sobre animais que possam vir contra aqueles que estão pescando. Eles chegaram na praia e não pegaram absolutamente nada. Ou seja, a sua pescaria foi uma pescaria frustrada. E quando eles chegam na praia, eles se deparam com um grupo de pessoas. E no meio daquele grupo de pessoas, está um homem falando, está um homem pregando, está um homem gritando. E eles param para ouvir o que aquele homem está falando. E aquele homem é Jesus. E Jesus, quando observa que aqueles barcos encostaram na praia, Jesus sobe em um daqueles barcos. E a partir daquele barco, Jesus começa a pregar. Jesus ganha mais projeção, Jesus ganha mais posição a partir daquele barco. E Jesus começa a anunciar o Evangelho. Jesus começa a anunciar o reino de Deus. E à medida que Jesus vai anunciando o reino de Deus, a palavra de Deus ela vai tocando na vida daqueles homens. A palavra de Deus ela vai modificando a mentalidade daqueles homens. Depois de pregar, Jesus ele olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, talvez Pedro esteja como Verinha e não sabe qual é a sua real situação. Ele não sabe se está na luz, ele não sabe se está nas trevas, ele não sabe se consegue enxergar e discernir aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendente, ou se ele só enxerga aquilo que é natural. E Pedro estava estressado da pescaria,
estava estressado porque ele passou a noite inteira trabalhando. Ele levou os seus funcionários, os seus empregados. A Bíblia nos mostra que a Bíblia nos faz pensar que Pedro tinha uma indústria de pesca. Pedro era empresário na área de pesca. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que Tiago e João eram seus sócios, ou seja, havia uma empresa ali. E se havia uma empresa, Pedro ele tinha funcionários. Então Pedro passou a noite inteira pescando juntamente com seus funcionários e não pegou absolutamente nada. Então Jesus se direciona a Pedro, aquele homem que é conhecido na Bíblia Sagrada por ser um homem rude, por ser um homem bruto, ignorante, por ser um homem de poucas palavras, por ser um homem de difícil relacionamento interpessoal. E Jesus se direciona a Pedro e diz: Pedro, Simão Pedro, pega as tuas redes, vai no barco e lança as tuas redes. Quando Jesus diz isso, Pedro obviamente sabia que naquele lugar não havia peixes, pois ele havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. E quando Pedro recebe aquela palavra de Jesus, Pedro fica contrariado. Entenda uma coisa: Jesus sempre fala com indivíduos. Jesus estava cercado de uma multidão, haviam outros pescadores, havia outro barco, mas Jesus falou com Pedro. Jesus direcionou o seu olhar a Pedro. Jesus direcionou a sua voz a Pedro. Jesus sempre fala com indivíduos, não importa quantas pessoas estejam presentes, Jesus sempre fala com indivíduos. Jesus direciona a sua palavra sempre a pessoas específicas. Talvez você não compreendeu o que o pregador está querendo dizer ainda, mas você vai entender agora. Pode estar uma multidão assistindo essa palavra e ouvindo essa palavra, mas Deus está falando com indivíduos. Deus está falando diretamente com você. A palavra de Deus está sendo direcionada exatamente ao seu coração. Ela está indo de encontro a você. É com você que ele está falando. Pedro já foi, Pedro já passou, Pedro já morreu. É com você que ele está falando. E quando ele direciona essa palavra para Pedro, Pedro mostra-se contrariado. É uma ordem que Jesus está dando. Pedro, pega as redes, pega o barco, vai para o mar mais uma vez e lança as redes. Pedro mostra-se contrariado. Puxa vida, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou doido para ir para casa, para descansar, para dormir, para esfriar a cabeça, e quem sabe na noite seguinte poder pescar. Eu não estou com cabeça para isso agora. Então Pedro fica contrariado com a palavra de Jesus, com a ordem de Jesus, e mesmo contrariado, ele obedeceu. Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, porque tu disseste, porque tu mandaste, eu vou. Segundo a tua palavra, eu vou. Mesmo contrariado, submeta-se à palavra dele. Mesmo contrariado, obedeça aquilo que ele está falando. E eu garanto a você que você não vai se arrepender uma vírgula de obedecer aquilo que ele está falando. Às vezes Deus nos pede coisas que nos deixam contrariados. Às vezes Deus nos pede coisas que vão de encontro aos nossos interesses. Pedro não queria voltar para o mar. Isso ia totalmente de encontro ao interesse de Pedro. Pedro queria ir para casa. Pedro queria abraçar a sua esposa. Pedro queria abraçar os seus filhos. Pedro talvez queria tomar um café da manhã reforçado e poder descansar. Pedro se sente contrariado. Quantas vezes Deus nos contraria, nos mandando fazer coisas que vão de encontro aos nossos interesses, nos mandando fazer coisas que nós naturalmente não queremos fazer, não era aquilo que nós queríamos fazer, mas mesmo contrariados, que nós possamos obedecer. Se você obedecer, se você ouvir, se você der atenção, você não vai se arrepender. Pedro pega as redes, entra no barco e vai para o mar. Obedece a palavra de Jesus. E quando Pedro vai, você sabe o que aconteceu. O texto diz que eles lançaram as redes e pegaram tantos peixes que eles encheram os 2 barcos.
E quase que os barcos iam a pique, ou seja, quase que os barcos afundavam com o peixe ou com o peso dos peixes que eles pegaram. Como é que as coisas mudaram tão repentinamente? Por que as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo? Por que a noite inteira não tinha peixe ali? Mas depois de uma mensagem, depois de uma ordem, e depois dessa ordem ser obedecida, os peixes apareceram. Compreenda que o milagre ia se construindo, ia se desenhando, ia se desenvolvendo à medida que a palavra de Deus estava sendo ministrada, à medida que a palavra de Deus estava sendo pregada. Quantos de nós necessitamos de milagres? Quantos de nós necessitamos de provisão de Deus? Quantos de nós necessitamos ouvir a voz de Deus? Necessitamos que Deus estenda a mão para nós. Há causas na sua vida que só você e Deus conhecem. Há causas que você tem apresentado a Deus que ninguém mais sabe. E mesmo que soubesse, ninguém poderia resolver, só Deus pode. A causa de Pedro era exatamente a mesma. Mas enquanto Pedro estava ouvindo a palavra, o milagre estava se desenhando. Você está ouvindo a palavra e eu creio que o milagre já está se desenhando. O milagre já está se formando, o milagre já está sendo gerado em nome de Jesus. Deixe a sua palavra entrar e penetrar no seu coração. Deixe a palavra de Deus modificar a sua vida. Deixe a palavra de Deus envolver a sua mente. Deixe a palavra de Deus abraçar você e o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro foi, obedeceu e recebeu o milagre, desfrutou do milagre. E quando ele retorna, a Bíblia Sagrada diz que ele retorna à praia e ele está diante de Jesus. E quando ele está diante de Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus. O que é que isso nos mostra? Isso nos mostra que a palavra de Deus despertou a consciência de Pedro. Ele se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A palavra despertou a consciência de Pedro e fez com que Pedro entendesse e reconhecesse quem ele era. O maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é levá-lo à compreensão de quem de fato ele é despertar a consciência do homem para quem ele realmente é. Ou seja, é Deus tirar diante dos olhos do homem a nuvem que lhe cega, a nuvem que lhe impede de enxergar, a nuvem que lhe impede de reconhecer quem ele é. Que a palavra de Deus possa de fato modificar a nossa mente, que possa despertar a nossa consciência, para que nós possamos reconhecer de fato quem nós somos. E quando Pedro reconhece quem é Jesus, reconhece quem ele é, fica claro que o milagre, ele não é resultado das nossas obras. O milagre não resulta dos nossos méritos. O milagre é provisão de Deus. Nunca se aproxime de Deus, nunca se dirija a Deus demonstrando que você merece receber. Não, eu quero isso porque eu mereço. Eu quero isso porque eu ajudo pessoas. Eu quero isso porque eu sou caridoso. Eu quero isso porque eu não sou fofoqueiro, eu não falo mal de ninguém. Eu quero isso porque eu sou uma pessoa virtuosa. Eu quero isso porque eu sou uma pessoa de bom coração. Eu quero isso porque de fato eu mereço. Não! Reconheça que o milagre nunca será resultado dos nossos méritos. O milagre sempre será resultado daquilo que a palavra de Deus gera em nós e da graça de Deus manifesta na nossa vida. Nenhum milagre resulta dos nossos méritos. Quando Pedro está diante de Jesus, eu tenho absoluta certeza que passa na mente de Pedro um filme. E Pedro contempla toda a sua trajetória. Pedro é um homem formado. Pedro é um pai de família. Pedro é um empresário de relativo sucesso ali no Mar da Galileia. Mas Pedro sabe que a vida dele não foi fácil.
Pedro, a Bíblia mostra que é um homem com pouca cultura. E sendo um homem de pouca cultura, é um homem que de fato não sabe muito bem se relacionar com as pessoas. É um homem que não tem papas na língua. É um homem que não mede palavras para falar com as pessoas. É um homem que não está preocupado com etiqueta. É um homem que não está preocupado com a educação. É um homem que não está preocupado se quando ele falar vai ferir ou machucar alguém. É um homem rude, é um homem bruto. É um homem de fato ignorante. É um homem que já feriu e machucou muitas pessoas. Eu tenho certeza que tudo aquilo está passando na mente de Pedro naquela hora. Ele está contemplando a sua vida como se fosse um filme. E agora ele está diante de Jesus. Jesus está ali de pé. E ele está prostrado, ajoelhado diante de Jesus. Enquanto Pedro está pensando sobre a sua vida, eu tenho certeza que ele pensa: por que ele veio a mim? Por que ele se dirigiu a mim? Por que ele abençoou a mim? Por que ele lançou a sua palavra a mim? Por que ele chamou a mim? Será que em algum momento você já se perguntou por que Deus chamou a você? Se você está aqui hoje, se você contempla essa palavra, se você ouve essa palavra, é porque Deus te chamou. Mas será que você em algum momento já se perguntou por que Deus me chamou? O que Deus viu em mim? O que há em mim que chamou a atenção de Deus? Entenda, Deus não te chamou porque viu em você méritos. Deus não te chamou porque você é perfeito. Deus te chamou porque Ele é perfeito. E em Ele sendo perfeito, Ele sabe reconhecer a necessidade do ser humano. Ele sabe reconhecer a fraqueza do ser humano. Ele sabe reconhecer as debilidades do ser humano. Ele sabe em que ponto específico o ser humano precisa da sua ajuda. Ele sabe até que ponto o ser humano é capaz de crer, até que ponto o ser humano é capaz de obedecer. E aonde o ser humano não consegue ir, Ele leva o ser humano. Onde o ser humano não consegue atender, Ele faz com que o ser humano tenha força suficiente para atender. Onde o ser humano não consegue obedecer, Ele estende a tua mão e diz: filho, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu vou te abraçar, eu vou te acolher, eu vou te guiar, eu vou te conduzir, e você vai conseguir, e você vai vencer. Então compreenda, Ele não viu em você méritos, como Ele não viu em mim. Ele não viu em você qualidades suficientes para que Ele pudesse te chamar, como Ele não viu em mim. Mas Ele te chamou e Ele me chamou, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. E a sua graça nos sustenta, a sua graça, de fato, nos conduz. A sua presença nos faz manter-nos firmes e de pé na sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, diante daquela cena, Pedro reconhece que ele de fato é um pecador. E em reconhecendo que ele é um pecador, ele reconhece automaticamente que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E o ato dele de dizer: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, demonstra que ele reconheceu quem Jesus é. O que está faltando para muitos de nós é reconhecermos quem Jesus é. Às vezes nós tratamos Jesus como algo mitológico. Nós tratamos Jesus como fantasia. Eu não estou falando de mitos aqui. Eu não estou falando de fantasia aqui. Eu estou falando de Deus. Um Deus que é vivo, poderoso e eterno. Um Deus que é real. Um Deus que de fato existe. Um Deus daquele de quem nós um dia estaremos diante dele. E um dia, todos nós, assim como Pedro se prostrou diante dele, nós também nos prostraremos, face a face, pessoalmente. Reconheça quem Jesus é. Qual a opinião que você tem sobre Jesus? O que representa Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você?
Qual a importância que Jesus tem na sua vida? Naquela hora Pedro reconheceu perfeitamente quem é Jesus. Jesus é Deus. E quando Pedro reconhece que Jesus é Deus, Pedro diz: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que é que Pedro está dizendo? Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Tu és Deus, tu és Senhor. Eu não sou digno sequer que o Senhor olhe para mim, que o Senhor dirija a mim a tua palavra. Então, Senhor, ausenta-te de mim. Reconhecer quem Jesus é gerou em Pedro temor. Pedro temeu por estar diante de Deus. É curioso, porque no Novo Testamento, o único homem que sentiu isso ao estar diante de Jesus foi Pedro. E esse exemplo de Pedro nos faz nos recordarmos do profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz que ele, tendo uma visão de Deus, sentado no alto e sublime trono, vendo os serafins voando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A reação de Isaías e de Pedro são semelhantes, são similares. Ambos diante de Deus temeram. E a presença de Deus, de fato, causa temor no ser humano. Observe todas as vezes que a Bíblia menciona Deus falando, a voz de Deus é uma voz estrondosa. A voz de Deus ecoa como a voz de um trovão. A voz de Deus ecoa como a voz de muitas águas, demonstrando a grandeza de Deus. E quando você se depara com um trovão naturalmente, você se assusta, você teme. Isso é para demonstrar um pouquinho da grandeza de Deus. Então como é que você sabe se você está tendo a compreensão exata de quem é Jesus? Se você está reconhecendo quem é Jesus? Você só está reconhecendo quem é Jesus se ao estar na sua presença, isso gera em você temor, respeito e reverência com o Senhor e para com o Senhor. Se isso não for uma realidade, talvez você não tenha a noção exata de que de fato você reconhece quem é Jesus. Pedro diz: eu sou indigno, Senhor. E a mensagem subliminar de Jesus sobre a vida de Pedro é: sim, você é indigno, mas as minhas bênçãos ainda são derramadas sobre os indignos. Pedro é sim um pecador, mas as bênçãos de Deus ainda são derramadas sobre os pecadores, ainda são derramadas sobre os indignos. Ao se prostrar diante dele, Pedro está dizendo: tu és Deus, tu és Senhor. Pedro está enaltecendo Jesus, Pedro está adorando Jesus. Será que a igreja brasileira ainda suporta ouvir uma mensagem que exalta a Cristo e não ao homem? A igreja brasileira está acostumada a ouvir uma mensagem que massageia o seu ego, que enaltece a ele, uma mensagem antropocêntrica, que põe o homem no centro, que põe o homem como Senhor. E nós, a exemplo de Pedro nessa noite, queremos dizer que no trono só cabe um, e esse que está sentado no trono é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele a igreja adora, a ele a igreja segue, a ele a igreja obedece. Diante dele a igreja se submete à sua vontade. Que a igreja brasileira volte a reconhecer quem é Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é o Mestre, Jesus é o dono da igreja. É Jesus que tem que ser adorado na igreja, é Jesus que tem que ser reverenciado na igreja. Adorado e engrandecido seja o seu santo nome. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Abacuque, capítulo 2 e versículo de número 20: o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso demonstra a reverência que a terra tem que ter diante dele, o reconhecimento que a terra tem que ter diante dele, reconhecendo quem de fato ele é. Pedro está reconhecendo isso. Será que você também reconhece quem ele é?
Será que você reconhece que você não é digno de estar na sua presença, mas Ele resolveu estar aqui para falar com você? Será que você reconhece que você deve estar prostrado diante dEle, mas Ele está direcionando a sua palavra a você, para transformar, para restaurar a sua vida, para te fazer uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo? Pedro reconhece que aquele não era o seu lugar, pelo homem que ele era. E quem reconhece que está em um lugar onde não deveria estar, será elevado a um lugar muito mais excelente. Quem humildemente reconhece que o lugar em que ocupa, os privilégios que tem, não são merecidos, não deveria estar lá, será elevado por Deus a um lugar muito mais excelente, a uma posição muito mais excelente, a receber um nome muito mais excelente. Tudo isso procede dele, tudo isso é mérito dele derramado na sua vida, em nome de Jesus. Compreenda, Pedro está reconhecendo que é um pecador. Mas guarde isso: o fato de ser um pecador não impossibilita de você receber o chamado dele. Você é pecador, como eu também sou, mas isso não nos impossibilita de recebermos o chamado dele. E ele está chamando você para a sua presença essa noite. A resposta de Jesus para Pedro foi: não temas, Pedro, doravante serás pescador de homens. Eu sei, Pedro, quem você é, mas a partir de agora, a partir de hoje, você será um pescador de homens. O chamado dele na sua vida, como foi o chamado dele na vida de Pedro, mesmo Pedro sendo pecador, ele está te chamando para algo maior, ele está te chamando para algo mais excelente. Ele está te chamando para restaurar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele não está levando em consideração a vida de Pedro, o passado de Pedro, a história de Pedro. Ele não quer nem saber da história de Pedro. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus não toma em conta o tempo da ignorância, o tempo do desconhecimento de Deus. Ele não está preocupado com o que Pedro fez. Ele não está preocupado se Pedro já matou alguém, se Pedro já roubou alguém. Ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado se Pedro prejudicou alguém. Ele não está preocupado com isso. Ele está dizendo: Pedro, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, tu serás um pescador de homem. A tua vida pregressa não me interessa, a tua vida passada não me interessa. O que me interessa é você hoje, é você aqui, é você agora. O que me interessa é o que está por vir, não o passado. Porque se Deus fosse levar em consideração o nosso passado, aí nós íamos fazer igual a música, tadinho de mim. Se Deus fosse levar em consideração o meu passado, tadinho de mim, o que seria da minha vida? Eu digo a você o que eu mereceria. Eu mereceria a condenação. Então ele não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com a postura que tomamos diante dele hoje, para garantir o nosso futuro na sua presença. Pedro diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. A palavra, a expressão grega que aparece no texto aqui, é a palavra hamartolos. E a palavra hamartolos é uma das palavras, é uma das variantes da palavra hamartia, que significa pecado. E a palavra hamartolos significa um homem que está no caminho errado. Ou seja, quando Pedro diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, Pedro está dizendo: Senhor, eu sou um homem que estou no caminho errado. Foi esse homem que Jesus chamou o homem que estava no caminho errado, porque a palavra pecado no grego, hamartia, significa errar o alvo. Só erra o alvo quem mira errado. Só erra o alvo quem caminha por um caminho errado. Pedro estava errando o alvo. Pedro não ia chegar onde Deus queria que ele chegasse. Pedro não ia chegar no alvo que era Cristo. Pedro não ia alcançar a salvação. Então Pedro diz: Senhor, hamartolos, Senhor, eu estou no caminho errado. Foi esse que está no caminho errado que ele chamou, e é esse que está no caminho errado que ele continua chamando.
A palavra hamartolos também significa, ou pode ser aplicada à pessoa que foi cegada para não compreender as consequências do pecado. A lei que nunca falha e que rege a vida humana é a lei da reciprocidade, a lei da semeadura. Tudo que se semeia, colhe. E o homem natural, geralmente, ele foi cegado para que não compreenda, para que não enxergue, para que não perceba as consequências que o pecado trará sobre a sua vida. Por que tanta gente é tão inconsequente? Por que as pessoas fazem loucuras e são insensíveis ao chamado ao arrependimento? Porque o pecado tirou deles a capacidade de enxergar as consequências que o pecado trará nas suas vidas. E o pecado trará consequências. Na vida natural, o pecado traz consequências. Existem doenças que nós adquirimos durante a vida, que são consequência de atos pecaminosos que nós praticamos durante a nossa vida. Mas o pecado não traz consequências apenas físicas, biológicas e naturais. As consequências que o pecado traz são consequências espirituais. E Deus está chamando aqueles que, como Pedro, estavam no caminho errado, aqueles que, como Pedro, não tinham discernimento, estavam cegados, estavam cegos para a compreensão das consequências que o pecado trará, para mostrar-lhes a verdade, para mostrar-nos a verdade, para que possamos ter total ciência de que a vida é como um bumerangue. Nós lançamos a nossa vida para que ela possa fluir, para que ela possa flutuar, para que ela possa conhecer ambientes, para que ela possa passear, mas ela volta. Ou seja, tudo o que vai, volta. Toda ação trará uma reação. Por isso ele nos chama a razão e nos chama a atenção, para que nós possamos de fato reconhecer a posição em que estamos, possamos nos voltar para Deus, assim como Pedro se voltou naquela hora, naquele momento. A palavra hamartolos também pode ser aplicada às pessoas que desprezam a Deus. O salmista nos diz no Salmo 14, versículo 9, que para a perdição irão aqueles que desprezam a Deus, as nações que desprezam a Deus. Quando Pedro diz, eu sou pecador, Pedro está dizendo, Senhor, por muito tempo eu desprezei a Deus. E Jesus está dizendo, isso passou. Isso ficou no passado, a partir de agora você tem uma nova vida na minha presença. Quando Pedro se prostra diante de Jesus, Pedro reconhece o que ele fez. Reconheça o que Jesus fez na sua vida, e não apenas desfrute dos milagres que ele gerou na sua vida. E que o maior milagre de Deus na sua vida seja operar a transformação necessária para que você possa desfrutar de uma vida nova na presença de Deus. A partir daquele dia, naquele momento, naquela ocasião, naquele episódio, a vida de Pedro foi transformada. E Pedro, a partir daquele dia, se tornou de fato um novo homem. Perfeito? Não. Depois disso, Pedro ainda pisou na bola muitas vezes. Depois disso, Pedro falhou muitas vezes, ele pecou muitas vezes. Mas agora ele tinha consciência de quem ele era. Agora ele tinha consciência de quem Jesus era. E agora ele já sabia qual era o caminho para restaurar aquilo que ele danificava. Ele sabia qual era o caminho do arrependimento. Que Deus gere em nós, nessa noite, nessa hora, nesse momento, o mesmo Espírito que foi gerado em Pedro. Um Espírito sensível, para que possamos de fato ser transformados por Ele e ter uma nova visão de vida, uma nova perspectiva de vida, para a glória do Seu nome nas nossas vidas, e assim estarmos de pé, firmes, quando o Senhor chamar-nos para o encontro com Ele. Seja esse chamamento por ocasião da nossa morte, ou seja esse chamamento por ocasião do arrebatamento da igreja, que nós possamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus, em nome de Jesus.